Olá, queridos e queridas. Vamos a mais uma aula de História. Nas últimas aulas, então, nós estávamos falando sobre a Revolução Francesa. Hoje iremos para a quarta parte deste conteúdo. Falaremos, então, sobre as palavras da Revolução, falaremos sobre os símbolos da Revolução, as mulheres, soldados que foram presentes durante a Revolução, tá? O cotidiano na França revolucionária e as famílias francesas. Tá? Uma das consequências mais importantes da Revolução foi a decisão dos revolucionários de romper com o passado. A linguagem foi um dos terrenos em que as mudanças se perceberam com mais clareza. As palavras que identificaram o antigo regime, o absolutismo, elas viraram tabus e foram substituídas por outras, afinadas então com a nova era, ou seja, com a Revolução. Então, dessa forma, o advogado passou a ser homem da lei. O imposto passou a ser contribuição. Se dirigir a um desconhecido não era mais senhor, e sim cidadão. Tá? Então eles romperam com o passado para tentar esquecer o passado que aconteceu antes da Revolução, para tentar apagar esse sentimento absolutista da vida das pessoas. Outro exemplo são as ruas e as praças, que tinham nomes voltados para o absolutismo, como por exemplo Praça Luís XV, que foi um rei absolutista, que passou a se chamar então Praça da Revolução e mais tarde Concórdia. Então eles substituíram as ruas e as praças por nomes mais sugestivos da Revolução, como lei, liberdade, justiça, concórdia, revolução, para tentar então apagar esses governos absolutistas. O mais importante veículo das novas palavras que foram criadas a partir da Revolução foram os jornais que eram vendidos nas ruas e nas reuniões públicas. Então, para se ter uma ideia, na década de 1780 não haviam nem 20 jornais circulando na França. Depois da Revolução, nos primeiros anos da Revolução, apareceram mais de 500. Então eles utilizavam esses jornais para tentar desmistificar e acabar com o sentimento que as pessoas traziam do absolutismo. Tá? A Revolução Francesa ela também criou inúmeros símbolos que capturaram a força emocional que foi liberada pelos sujeitos sociais envolvidos nas transformações deste período. A tomada da Bastilha foi um desses símbolos. O barrete frígio, que é uma espécie de gorro vermelho que se tornou símbolo de liberdade, que era utilizado pela população livre. A bandeira em 3 cores, vermelha, azul e branca. E a Marselhesa, que se tornou o hino nacional da França, e que era um canto entoado pelos revolucionários. Então, esses símbolos eles foram criados pelos franceses em sua luta contra o antigo regime, contra o absolutismo. Os ecos revolucionários dessa Revolução Francesa, elas ecoaram então por todo o planeta, e alguns deles, como a bandeira, o hino, além das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, converteram-se em símbolos e princípios universais que acabaram se tornando referência para movimentos atuais contra a tirania. Outra coisa bastante importante que aconteceu durante a Revolução Francesa foi a participação ativa das mulheres na Revolução. Algumas, inclusive, chegaram a se alistar no exército e a vestir-se como homens para lutar contra a Áustria e a Prússia. Porém, a participação militar feminina não significou conquista de direitos. Não se conhece o número exato de mulheres soldados durante o período revolucionário. Quase todas vinham de meios sociais modestos, eram filhas de camponeses, artesãos. A maioria eram muito jovens, como o exemplo que traz no livro de vocês, da Ana Quatro Vitens, que se alistou aos 13 anos e aos 16 servia então na artilharia montada. O cotidiano na França revolucionária. Quando a Revolução começou, em 1789, estima-se que a cidade de Paris possuía 700 mil pessoas. Era a terceira maior cidade do mundo, atrás apenas de Pequim e Londres. Em Paris,
O avanço da marcha urbana se percebia na expansão das construções e no prolongamento das ruas que seguiam em direção ao campo. As paisagens urbanas de Paris no século XVIII revelavam então as diferenças entre a vida dos ricos e a vida dos pobres, no tipo de moradia, na alimentação, na maneira de viver das crianças, no vestuário e nas normas de conduta social. O respeito e a preservação à família foram temas recorrentes nos discursos revolucionários. Então eles prezavam muito, tá, que deveria se respeitar e se preservar a família. Muitas pessoas reivindicavam trabalho e comida acessível para que isso acontecesse, ou seja, para o sustento de sua família, e celebravam, né, as boas relações familiares. Neste momento, surgiu uma nova percepção de lugar e do papel da criança na sociedade. Elas passaram a ser vistas como expressão do novo e da esperança. Os revolucionários, inspirados pelo ideal de fraternidade, consideravam então o conjunto da sociedade uma grande família que deveria agir de maneira coesa, visando o bem público e coletivo e evitando o privilégio de determinados grupos em detrimento de outros, tá? Então a revolução ela fez tudo isso, né? Ela fez com que as pessoas mudassem o passado, ela formou símbolos que vogam até os dias atuais, que são utilizados hoje ainda, né? Esse ideal de liberdade, fraternidade, igualdade, né? Fez com que as mulheres também lutassem por essa revolução. Entretanto, elas acabaram não tendo direitos, né? Apesar de terem ido para frente de batalha igualmente aos homens, tá? Mas a gente vai ver posteriormente que elas continuaram lutando por isso, tá? Falamos sobre o cotidiano na França revolucionária, né? Aonde a Paris era a terceira maior cidade do mundo, né? E houve um avanço muito grande na percepção da expansão das construções e no prolongamento das ruas, ou seja, cresceu muito Paris a partir da Revolução Francesa, tá? E falamos então um pouquinho sobre a importância da família na Revolução, ou seja, o respeito e a preservação da família foram temas recorrentes. Eles utilizavam esses temas para justificar a Revolução, porque muitas pessoas não tinham direito, não tinham acesso nem ao sustento para suas famílias. E aí o revolucionário vai e diz, ó, se botar a gente no poder, vai ter comida para sua família, né? Vai ter um lugar para você viver, vai ter um trabalho. Será que isso mesmo aconteceu? A gente vai falar sobre isso posteriormente. Um abraço, façam atividade, até a próxima aula.